E Arcanjo Miguel conhece a tristeza profunda como poucos seres celestes conhecem. Desde o início da história humana, ele vê de perto o peso que cai sobre os corações, observa lágrimas que ninguém vê, escuta gritos silenciosos que ninguém ouve. Ele esteve presente em guerras, em leitos de hospital, em enterros silenciosos, em casas onde o Natal chegou, mas a alegria não. Ele viu mães enterrando filhos, pais perdendo o sentido da vida, jovens afogados em vazio existencial, idosos se sentindo esquecidos, especialmente nesta época em que as luzes brilham do lado de fora, mas a escuridão grita do lado de dentro. Enquanto muitos pensam em Arcanjo Miguel apenas como o guerreiro poderoso, aquele que pisa a cabeça da antiga serpente, poucos se dão conta de que ele também é chamado, por muitos santos e almas místicas, de consolador nas batalhas interiores, defensor dos que choram sozinhos, guardião das almas que caminham pela noite escura. A própria Bíblia, no Apocalipse, mostra Miguel combatendo o grande dragão, símbolo do mal que tenta devorar a esperança dos filhos de Deus. Aquele combate não ficou preso às páginas da Escritura. Hoje, esse mesmo confronto acontece dentro de muitos corações, especialmente quando a tristeza profunda tenta engolir a sua fé, roubar o sentido da sua vida e apagar a luz deste Natal. É como se, a cada Natal, quando Deus reacende a esperança na terra, o inimigo tentasse apagar essa luz dentro dos corações mais feridos. E é justamente aí que Miguel se levanta com mais força. E neste Natal, em que talvez a mesa esteja posta, mas o coração esteja vazio, ele se inclina de modo especial sobre aqueles que carregam uma tristeza que não passa. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja assistindo a este vídeo agora, justamente porque carrega uma tristeza profunda. Não é apenas um desânimo, não é apenas um dia ruim, não é só cansaço. É aquela tristeza que te acorda de madrugada, sem motivo aparente, como se alguém apertasse o seu peito por dentro. É aquela sensação de vazio que faz tudo perder a cor. É a vontade de chorar sem saber exatamente por quê. É um nó na garganta no meio da missa de Natal. É a sensação de que todo mundo celebra, menos você. É o pensamento escondido. Será que vale a pena continuar? É a tristeza que os remédios ajudam, mas não curam completamente. Que a terapia alivia, mas não dissolve por inteiro. Que as distrações conseguem adormecer por algumas horas, mas depois volta, mais forte, mais densa, mais pesada. É a tristeza da alma, a tristeza espiritual, a tristeza existencial que só quem passa por ela entende. Pare tudo agora, desligue a televisão, silencie o celular, feche outras abas. Porque, nos próximos minutos, você vai ouvir conselhos espirituais profundos, apresentados sob a proteção e a luz de Arcanjo Miguel, para pessoas que sofrem exatamente o que você está sofrendo agora. Não são conselhos superficiais do tipo, pense positivo ou vai passar. São confiantes, conselhos de guerra espiritual, de cura interior, de transformação da tristeza em caminho de graça, vindos da experiência da Igreja, da Bíblia, da vida de santos e de almas que aprenderam a lutar suas batalhas nas mãos de Deus. Arcanjo Miguel, segundo a tradição espiritual, combate diretamente um dos maiores males que pode atacar uma alma:
a tristeza profunda que paralisa, que tira o sentido, que rouba a esperança, que sussurra que nada mais vale a pena. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que essa mesma tristeza, quando colocada nas mãos de Deus, pode se tornar um dos hopeful, maiores caminhos de santificação, de amadurecimento e de transformação. O inimigo usa a tristeza para te afastar de Deus. Mas Deus permite a tristeza para, hopeful, te aproximar dele, de um modo que você jamais se aproximaria apenas na alegria. Tudo depende de como você responde à tristeza que carrega. Os santos, inspirados por Deus e protegidos por Arcanjo Miguel, explicam que existem dois tipos de tristeza. A primeira é a tristeza mundana, venenosa, que leva ao desespero, ao pecado, à morte espiritual. A segunda é a tristeza santa, purificadora, que leva ao arrependimento verdadeiro, à conversão profunda, à união íntima com Cristo crucificado. A tristeza mundana é alimentada pelo inimigo. A tristeza santa é iluminada pela graça. Como distinguir uma da outra? A tradição espiritual, sob o olhar de Arcanjo Miguel, nos ensina algo muito concreto. A tristeza mundana te afasta da oração, te faz duvidar de Deus, te empurra para o pecado, te isola das pessoas, te tira toda a esperança. Te convence de que sua vida não tem valor. Já a tristeza santa te aproxima da oração, te faz confiar mais em Deus, mesmo sem entender tudo, te purifica do pecado, te aproxima das pessoas certas, te enche de uma esperança estranha, silenciosa, mas firme, mesmo no meio das lágrimas. É como se Miguel, vendo essa tristeza santa, se colocasse ao teu lado e dissesse: não é o fim, é passagem, deixa Deus trabalhar. Examine a tristeza que você carrega e verá de onde ela vem. Antes de darmos os conselhos práticos que Arcanjo Miguel inspira para almas na tristeza profunda, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Em 2 Coríntios 7, versículo 10, São Paulo escreve: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. São Paulo está dizendo exatamente isso. Existe tristeza que salva e tristeza que mata. Existe tristeza que leva à vida eterna e tristeza que conduz à destruição interior. A tristeza santa, que vem de Deus ou é permitida por Ele, leva à conversão, à mudança de vida, à busca sincera por ajuda, à abertura para a graça. A tristeza mundana, provocada pelo pecado e pelo inimigo, leva ao fechamento, à revolta, ao orgulho ferido, ao isolamento, à vontade de desistir. E Jesus mesmo experimentou tristeza profunda no Getsêmani. Ele disse aos apóstolos: minha alma está triste até a morte. Jesus, o Filho de Deus, experimentou uma tristeza tão profunda que suou sangue. Ele sabe o que é olhar para o futuro e ver dor. Ele sabe o que é sentir o peso da solidão. Ele sabe o que é ter vontade de dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Isso nos ensina algo crucial. Tristeza profunda não é sinal de falta de fé. Não é necessariamente fraqueza espiritual. Não é punição de Deus. É parte da experiência humana que até o próprio Deus encarnado experimentou. E se Jesus experimentou tristeza profunda e a superou, nós também, com sua graça, podemos atravessar esse vale.
Na história da Igreja, quantas almas, quantos santos e quantas pessoas simples aprenderam, sob a proteção de Arcanjo Miguel, a transformar sua tristeza em combate espiritual, em intercessão, em oferta, em caminho de luz. Eles choraram sim, vacilaram sim, duvidaram sim, mas não ficaram sozinhos. Havia sempre um anjo a seu lado. E, em especial, o príncipe dos anjos de Deus, Miguel. Essa é a primeira grande lição que Arcanjo Miguel quer te ajudar a compreender sobre tristeza profunda. Ela não precisa ser inútil. Toda tristeza pode ter sentido. Toda dor pode ter algum propósito. Toda noite pode esconder uma aurora. A diferença está em como você enfrenta essa tristeza, com quem você enfrenta essa tristeza e em quem entrega essa tristeza. E nos próximos minutos você vai aprender exatamente como fazer isso. Então, se você está sofrendo com tristeza profunda agora, se mal consegue continuar, se sente que sua alma está à beira de um desabismo, escreva aqui embaixo, como ato de fé: Arcanjo Miguel, ensina-me a vencer esta tristeza. Não é apenas um comentário, é uma oração, é um clamor da alma por ajuda. E Arcanjo Miguel, que vê suas lágrimas, luta por você diante de Deus. Deixa também o seu like se você está lutando contra a tristeza e precisa urgentemente de ajuda espiritual real, não de frases prontas, não de conselhos vazios. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui são compartilhados ensinamentos profundos, conselhos espirituais concretos, orações e reflexões que ajudam você a transformar sofrimento em caminho de graça, especialmente neste tempo santo do Natal. Você pode pausar rapidinho para fazer isso, depois voltar. Mas volta, porque agora vem os conselhos práticos que podem mudar tudo. Respire fundo. Você não está sozinho nessa tristeza. Jesus esteve onde você está. Muitos santos estiveram onde você está. E Arcanjo Miguel está agora ao seu lado, lutando por você. Você também, hopeful, vencer, com a graça de Deus e com os conselhos que vêm agora. Agora vamos aos conselhos práticos que, à luz da tradição espiritual e sob a proteção de Arcanjo Miguel, ajudam pessoas com tristeza profunda. São, sim, 10 conselhos essenciais. Vamos começar com os 5 primeiros. Conselho 1. Não fuja da oração, mesmo que pareça impossível. Quando a tristeza te ataca, a primeira reação da alma é fugir da oração. Arcanjo Miguel vê isso constantemente. Assim que a pessoa começa a afundar, os pensamentos vêm. Deus não te ouve. Não adianta rezar. Você já rezou e nada mudou. Isso é uma das maiores armadilhas do inimigo. Justamente quando a tristeza é mais profunda, é quando você mais precisa da oração. Mesmo que pareça seca, mesmo que pareça inútil, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você só consiga dizer: Jesus, tem piedade de mim. Ore. Ore com lágrimas, ore com o vazio, ore com o desespero, ore com frases curtas, ore em silêncio, ore com o coração rasgado. Cada vez que, mesmo sem vontade, você se ajoelha ou apenas sussurra o nome de Jesus, é como se Arcanjo Miguel levantasse a espada contra espíritos de desânimo, acusação e mentira que rondam sua mente, tentando te convencer de que você está sozinho.
principalmente neste período de Natal em que a comparação com a alegria dos outros dói ainda mais. Na hora em que você escolhe rezar, mesmo quebrado, o céu inteiro se move a seu favor. Deus ouve especialmente as orações que sobem do fundo de uma alma em profunda tristeza. E Arcanjo Miguel, quando vê alguém rezando na dor, se coloca ao lado desta pessoa como soldado fiel, combatendo pensamentos de derrota, de abandono e de inutilidade. Ele luta contra sugestões espirituais de desiste, não adianta, você não é amado, que tantas vezes ecoam com força nas noites de Natal. A tradição recomenda orações específicas para momentos de tristeza. O rosário, mesmo que pareça mecânico, tem calmo de acalmar a alma e afastar espíritos de desespero. O Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Dá voz à dor e, ao mesmo tempo, conduz à confiança. Permanecer em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, mesmo sem conseguir dizer nada, é já uma oração profunda. Só o fato de estar ali já é clamor. E se for uma vigília de Natal, uma missa da noite ou um momento diante do presépio, essa oração se torna ainda mais forte, porque você se coloca diante daquele que entrou no mundo justamente para iluminar noites escuras como a sua. Deus não precisa de palavras bem formuladas. Ele quer o seu coração quebrantado. Como aplicar? Estabeleça um mínimo não negociável de oração diária. Nos dias piores, ore pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria com sinceridade. Nos dias em que tiver um pouco mais de força, reze o terço. Encontre um horário fixo, mesmo que curto. Não espere sentir vontade para rezar. Reze e a graça virá, muitas vezes de forma silenciosa e gradual. E creia. Em cada pequena oração feita no silêncio da noite de Natal ou em qualquer dia de dor, Arcanjo Miguel está em combate por você. Conselho 2. Confesse-se frequentemente, mesmo sem pecados graves. A confissão não é apenas para quem cometeu pecados mortais. É roupe, remédio para a alma ferida. Arcanjo Miguel vê que muitos ataques espirituais ligados à tristeza se intensificam quando a alma acumula culpas, pesos, ressentimentos, pecados não confessados. Quando você está profundamente triste, vá se confessar. Conte ao Padre também a sua tristeza. Peça uma bênção especial. Permita que a graça sacramental lave não só as culpas, mas também as feridas emocionais. Muitas pessoas chegam ao confessionário com depressão terrível, com sensação de condenação, com peso esmagador. E saem dali com uma leveza que não se explica apenas psicologicamente. É graça real, agindo na alma, limpando, curando, restaurando. Como aplicar? Procure se confessar pelo menos uma vez por mês, mesmo que não tenha pecados gravíssimos. Ao se ajoelhar, fale dos seus pecados, sim, mas também diga ao sacerdote: Padre, eu estou carregando uma tristeza profunda, preciso de oração e direção. Peça conselhos. Peça uma bênção específica para sua mente e seu coração. Deixe o sacramento trabalhar em você. Arcanjo Miguel, como defensor da Igreja e das almas, se alegra profundamente quando vê uma alma entrando no confessionário. Porque ele sabe que ali muitas correntes invisíveis são quebradas, especialmente quando você se aproxima do sacramento em tempos como o Advento e o Natal, buscando recomeçar espiritualmente junto com o nascimento de Jesus. Conselho 3.
Comungue com a maior devoção possível. Na Eucaristia, você recebe Jesus fisicamente dentro de você. É o próprio Deus entrando na sua alma, na sua história, na sua dor. Como uma alma pode permanecer exatamente da mesma forma depois de receber Deus dentro de si? A tristeza pode não desaparecer imediatamente, mas a cada comunhão bem feita, ela diminui, se purifica, se transforma. É como se, a cada vez que você comunga com fé, Jesus entrasse em regiões mais profundas da sua alma e acendesse pequenas luzes lá dentro. Arcanjo Miguel é chamado de guardião da Eucaristia, porque protege o culto verdadeiro e combate profanações. Imagine então o que acontece quando uma alma profundamente triste se aproxima do altar com humildade e diz: Jesus, eu não tenho forças, entra na minha tristeza. Ele entra e começa a curar. E se essa comunhão for feita na missa de Natal, quando a igreja inteira contempla o menino Deus no presépio, há um sinal ainda mais forte. O mesmo Jesus que veio frágil e pequeno em Belém, vem frágil e escondido na hóstia para nascer de novo dentro do seu coração ferido. Enquanto muitos pensam apenas nos enfeites, você pode viver um Natal diferente. Deixar que Jesus nasça justamente no lugar mais escuro da sua alma, protegido por Arcanjo Miguel, como se o anjo guardasse esse presépio interior contra qualquer ataque de desespero. Como aplicar? Se possível, vá à missa diária. Se não for possível, vá com fidelidade todos os domingos e principais festas, especialmente no Natal. Chegue alguns minutos antes. Faça uma oração de preparação. Peça perdão, apresente sua dor. Na hora da comunhão, receba Jesus com máxima reverência e amor. Depois da missa, não saia correndo. Fique alguns minutos em silêncio, agradecendo, pedindo especificamente: Senhor, cura a minha tristeza. Arcanjo Miguel, protege essa graça em mim. A cada comunhão, um pouco de luz entra. Arcanjo Miguel protege essa luz, para que o Natal não seja apenas uma lembrança externa, mas um nascimento interior real. Conselho 4. Ofereça sua tristeza por almas que sofrem mais. Este é um dos conselhos mais poderosos e transformadores. Quando estamos tristes, nosso instinto é olhar só para nós mesmos, para a nossa dor. Mas Arcanjo Miguel vê o quadro inteiro. Há pessoas sofrendo de formas que você nem imagina. Há quem esteja neste exato momento à beira do desespero. Há quem esteja perdendo um filho. Há quem esteja sendo esmagado pela culpa. Há quem esteja vivendo um Natal em guerra, em fome, em abandono quase total. Quando você oferece sua tristeza por essas almas, sua dor deixa de ser inútil. Ela se torna intercessão. Ela se torna, com roupe, sacrifício redentor unido à cruz de Cristo. Ao invés de perguntar apenas, por que eu? Você começa a dizer, Jesus, usa essa dor para salvar alguém. Arcanjo Miguel, leva essa oferta até quem precisa. Algo muda dentro de você. A tristeza que antes te esmagava, agora se torna, misteriosamente, fonte de graça para outros. E, com o tempo, você percebe que também está sendo curado. Conselho 5. Não se isole. Busque companhia de pessoas de fé. Um dos maiores campos de atuação do inimigo é o isolamento. A tristeza profunda te empurra para longe dos outros. Você quer ficar sozinho, não quer ver ninguém, não quer responder mensagens, não quer sair de casa. Em parte, isso é humano,
mas espiritualmente é perigoso. Isolado, você fica mais vulnerável aos ataques do inimigo, aos pensamentos sombrios, ao desespero. Arcanjo Miguel combate continuamente espíritos de solidão desesperadora, mas ele precisa que você dê um passo. O passo pode ser pequeno: procurar um amigo de fé, participar de um grupo de oração, mandar uma mensagem para alguém que caminha com Deus, visitar a paróquia, marcar uma conversa com um padre, um diretor espiritual, alguém maduro na fé. Ninguém se salva sozinho. Precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais escuros. Como aplicar? Mesmo que você não tenha vontade, estabeleça uma regra. Pelo menos um contato humano positivo por dia. Pode ser uma ligação curta, uma conversa depois da missa, uma participação fiel num grupo de oração online, um encontro com alguém da comunidade. Arcanjo Miguel age muito através de outras pessoas. Às vezes, a palavra que você precisa ouvir virá pela boca de alguém que Deus colocou no seu caminho. E quem sabe, um simples convite para viver o Natal com uma comunidade, um grupo ou uma família amiga pode ser justamente um instrumento que Miguel usa para te tirar de um desespero de solidão quase insuportável. Esses são os 5 primeiros conselhos. Mas faltam ainda 5. E os próximos são especialmente poderosos para situações de tristeza extrema, quando a alma parece à beira do colapso. Se você está aplicando ou pretende aplicar esses conselhos, deixe seu like agora e escreva nos comentários: Arcanjo Miguel, ajuda-me a vencer a tristeza. Escreva também qual conselho mais te tocou até aqui. Vamos criar uma corrente de oração, onde todos intercedem uns pelos outros e onde Arcanjo Miguel é invocado como protetor de cada pessoa que comenta. E se você conhece alguém que está com depressão ou tristeza profunda, compartilhe este vídeo. Pode, literalmente, salvar uma vida. Vamos agora para os 5 últimos conselhos sob a proteção de Arcanjo Miguel para vencer a tristeza profunda. Estes são especialmente poderosos para momentos limite. Conselho 6. Leia o Evangelho diariamente, especialmente a Paixão de Cristo. Quando você está triste, é fácil olhar apenas para dentro de si. Mas a tradição espiritual aconselha: olhe também para o coração de Jesus. Leia sobre o sofrimento de Cristo. Leia os capítulos da Paixão nos 4 evangelhos. Veja como ele foi traído, abandonado, humilhado, torturado, crucificado. E, ao mesmo tempo, veja como ele suportou tudo por amor, oferecendo tudo ao Pai. Arcanjo Miguel estava, de modo misterioso, ligado a toda a história da salvação. Ele conhece cada detalhe da paixão. Ele sabe como olhar para a cruz de um jeito que cura interiormente. Quando você medita a paixão, algo acontece. Você entende que não sofre sozinho. Você entende que alguém carregou uma dor infinita para dar sentido à sua dor limitada. Como aplicar? Reserve 10 ou 15 minutos por dia para ler um trecho do Evangelho. Comece pelos relatos da paixão. Mateus 26, 27, Marcos 14, 15, Lucas 22, 23, João 18, 19. Leia devagar. Imagine a cena. Pergunte-se como Jesus reagiu ao sofrimento. O que posso aprender com ele? Peça antes: Arcanjo Miguel, ilumina minha mente para compreender e acolher esse mistério. Aos poucos, você vai perceber que sua tristeza ganha contexto, perspectiva e direção. E se essa leitura for feita durante o Advento ou próximo ao Natal,
Você une dois extremos, o Deus que nasce frágil em Belém e o Deus que sofre na cruz. Entre o presépio e o Calvário, a sua dor encontra um lugar e um sentido. Conselho 7. Pratique pequenos atos de caridade, mesmo sem vontade. Este conselho parece contraintuitivo, mas é extremamente eficaz. Quando você está triste, tudo em você pede para receber. Receber carinho, receber atenção, receber compreensão, receber cuidado. Isso é legítimo até certo ponto, mas há um segredo espiritual aqui. Uma das energéticas formas de enfraquecer a tristeza é começar a ajudar alguém, mesmo que o gesto seja pequeno. Arcanjo Miguel, que é servidor de Deus e defensor dos homens, inspira esses movimentos de caridade concreta. Quanto mais você se fecha, mais pesado tudo fica. Quando você se abre para aliviar a dor de outra pessoa, algo dentro de você começa a reorganizar. Como aplicar? Todo dia, mesmo nos piores dias, faça pelo menos um pequeno ato de caridade. Pode ser uma ligação para alguém que está sozinho, uma esmola oferecida com respeito, uma mensagem de consolo para quem perdeu alguém, um sorriso consciente para alguém que trabalha cansado, uma visita a um doente, a um idoso, a alguém esquecido. Você vai perceber que, ao tirar o foco absoluto de si mesmo, sua tristeza diminui de intensidade. Não desaparece como mágica, mas começa a ceder espaço para um sentimento de missão, de sentido, de amor vivido na prática. E se esses gestos forem feitos especialmente neste Natal, levando um prato de comida, um presente simples, um abraço sincero a alguém que está mais só do que você, o próprio Arcanjo Miguel se alegra, porque vê que a sua dor está se transformando em luz para outros. Conselho 8. Tenha uma rotina espiritual fixa e não negocie com ela. Tristeza aprofunda o caos interior. A rotina espiritual cria estrutura. Estrutura gera estabilidade. Estabilidade ajuda a manter a sanidade mental e espiritual. Arcanjo Miguel é um príncipe ordenado, fiel à vontade de Deus, atento, constante. Ele não age na bagunça mental, mas na fidelidade perseverante. Estabeleça uma rotina espiritual mínima. Uma oração ao acordar. Um momento de leitura espiritual ao longo do dia. Um terço, ou ao menos um terço do terço. Missa semanal sem falta. Nos melhores dias, você pode aumentar. Nos piores dias, mantenha o mínimo, mas não abandone. Como aplicar? Escreva num papel sua rotina espiritual mínima diária. Por exemplo, 5 minutos de oração ao acordar, um terço do rosário à tarde, 10 minutos de evangelho à noite. Cole em um lugar visível e diga para si mesmo: eu vou cumprir isso, confiante, independente de como eu me sinto. Os sentimentos oscilam, a tristeza vem em ondas, mas a rotina é o chão firme. Arcanjo Miguel te ajuda a permanecer firme, mesmo quando tudo em você quer desistir. E quando chegar o próximo Natal, você poderá olhar para trás e perceber que essa fidelidade diária, aparentemente pequena, foi como uma espada levantada todos os dias contra a escuridão. Conselho 9. Rejeite pensamentos de desespero e suicídio imediatamente. Aqui entramos em um ponto muito sério. Existem pensamentos que não são apenas pensamentos, são ataques. Quando pensamentos de morte, autoagressão, autodesprezo surgem com força e insistência, é preciso entender: há uma batalha espiritual acontecendo. Arcanjo Miguel é, por excelência, o combatente contra as forças da morte e do desespero.
Ele recebeu de Deus um verdadeiro mandato para defender as almas quando o inimigo sussurra: acaba com tudo. Você é um peso. Ninguém sentiria sua falta. Esses sussurros não são neutros, são dardos inflamados, lançados especialmente em períodos como o Natal, quando a comparação, a solidão e o cansaço emocional parecem gritar mais alto. Se pensamentos suicidas vierem à sua mente, reconheça imediatamente que não são de Deus. Deus jamais inspira a morte do próprio Filho. Reconheça que esses pensamentos não são sua identidade, eles são ataques. E rejeite-os com todas as forças. Pode ser com uma oração. Jesus, tem piedade de mim. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Vá de retro, Satanás. Faça o sinal da cruz, invoque o nome de Jesus, segure um crucifixo ou um terço. Imagine pela fé Arcanjo Miguel colocando-se entre você e esse abismo, espada erguida, quebrando essas vozes de morte que querem espragar o sentido do Natal para você. Mas, sobretudo, não fique sozinho. Busque ajuda imediatamente. Fale com um padre, com um amigo de confiança, com um profissional de saúde mental. Ligue para o CVV, telefone 188, atendimento 24 horas, gratuito. Vá para um lugar com pessoas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. É coragem, não fraqueza. Como aplicar? Combine com alguém de confiança. Se eu disser tal palavra, é porque estou mal e preciso de você. Crie esse código. Não lute sozinho. Arcanjo Miguel age poderosamente quando uma alma reconhece que está sob ataque e clama por ajuda. Ele não substitui o cuidado humano e profissional, mas abre caminhos, inspira encontros, fortalece a sua decisão de permanecer vivo, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Conselho 10. Lembre-se, isto também vai passar. Este conselho, aparentemente simples, é profundamente consolador. Nenhuma tristeza dura para sempre, nenhuma noite é eterna, nenhuma tempestade permanece indefinidamente. Por mais profunda que seja a dor, por mais escura que pareça a situação, por mais pesado que esteja seu coração neste Natal, vai passar. Talvez este seja o Natal mais difícil da sua vida. Talvez seja aquele em que a cadeira vazia dói mais do que todas as luzes acesas. Talvez seja o Natal em que você se sente invisível, deslocado, quebrado por dentro. Mas, com Deus, esse Natal não será o último capítulo da sua história. Ele pode ser o capítulo mais escuro, antes de um amanhecer que você ainda não consegue enxergar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não da maneira que você imagina. Mas, se você permanecer firme, se apoiar em Deus, se deixar ajudar, se caminhar com o Arcanjo Miguel, chegará um dia em que você vai olhar para trás e dizer: eu sobrevivi, eu cresci, eu fui transformado. A tristeza profunda, quando bem vivida e oferecida, pode te transformar espiritualmente de uma forma que nada mais conseguiria. Como aplicar? Escreva essa frase em um papel. Isto também vai passar. Coloque no espelho, na cabeceira da cama, na capa do celular, na agenda. Toda vez que a tristeza apertar, leia em voz alta, mesmo com lágrimas: isto também vai passar. Não é autoajuda vazia, é verdade espiritual. Só Deus é permanente, a dor não é. Aguente mais um dia. Depois, mais um e mais um. Quando perceber, já terá atravessado muito mais do que imaginava ser capaz.
E quando um novo Natal chegar, você talvez se surpreenda ao perceber que aquele Natal de escuridão foi, na verdade, o começo do caminho em que Deus te amadureceu, te fortaleceu e te aproximou ainda mais do céu. Agora, vamos ver testemunhos reais de pessoas que, sob a proteção de Arcanjo Miguel e aplicando esses conselhos espirituais, venceram a tristeza profunda. Estes relatos mostram que os conselhos não são teoria, são caminhos concretos que funcionam quando vividos com perseverança. Testemunho 1. Clara, 45 anos, depressão pós-perda e Natal de luto. Clara perdeu o marido em um acidente trágico poucos dias antes do Natal. Ela entrou em depressão profunda. Não conseguia sair da cama. Não queria se alimentar. Pensava em sumir. Na noite de Natal, enquanto todos tentavam manter uma aparência de normalidade, ela se trancou no quarto, sentou no chão e começou a chorar compulsivamente. Disse para Deus em voz baixa: "Eu não aguento mais. Se o Senhor existe, faça alguma coisa." Entre lágrimas, ela lembrou de uma imagem de Arcanjo Miguel que tinha recebido anos antes e que estava esquecida em uma gaveta. Sem forças, levantou, pegou a imagem e a colocou sobre o peito, deitada na cama, e disse apenas: "Arcanjo Miguel, se você realmente luta por nós, luta por mim hoje. Eu não tenho força nenhuma." Naquela noite, ela não teve um milagre instantâneo. Não viu nada extraordinário, mas dormiu, pela primeira vez em dias, calmo. No dia seguinte, sentiu um impulso interior: levante e vá à missa. Ela não queria, mas aquele pensamento insistia: vá à missa de Natal, só isso. Ela foi. Durante a homilia, o padre falou sobre Jesus que entra na dor humana e sobre os anjos que anunciam paz em meio ao caos. Ela começou a chorar de novo, mas agora sentia algo diferente. Como se alguém estivesse ao lado dela, silenciosamente, segurando sua dor. Nos dias que se seguiram, Clara começou a aplicar, aos poucos, os conselhos. Rezava um Pai Nosso chorando, mas rezava. Se confessou, falando da revolta, da dor, da vontade de desistir. Começou a comungar com mais fé, pedindo a Jesus que entrasse na ferida. Toda vez que a tristeza a apertava, oferecia por outras viúvas. E pedia diariamente: "Arcanjo Miguel, não me deixa cair." Ela testemunha: "Não foi rápido, não foi mágico, mas aos poucos a tristeza desesperadora foi se tornando uma tristeza mais serena. Hoje ainda sinto saudade, ainda choro às vezes, especialmente no Natal, mas não sinto mais vontade de morrer. Sinto vontade de ajudar outras mulheres que passam pelo que passei." Hoje, Clara coordena um grupo de apoio para viúvas na paróquia. Ela diz: "Foi Arcanjo Miguel que me levantou do fundo do poço e me ensinou a transformar minha dor em missão." Testemunho 2. João, 32 anos, depressão clínica e rotina espiritual protegida por Arcanjo Miguel. João tinha depressão clínica diagnosticada, tomava medicação, fazia terapia, mas sempre sentia que faltava algo, como se sua alma estivesse desprotegida. Em um momento muito difícil, um amigo lhe falou: "Além do tratamento, pede para Arcanjo Miguel te ajudar. Ele é guerreiro contra as trevas que te cercam." João começou desconfiado, mas, sem alternativa, decidiu tentar. Ele criou então uma rotina espiritual mínima, inspirada pelos conselhos que ouvira. Acordar e fazer uma oração: "Arcanjo Miguel, defendei-me neste dia." 10 minutos de leitura do Evangelho. Missa sempre que possível na hora do almoço.
À noite, 1/3, mesmo cansado. Nos piores dias, ele não sentia absolutamente nada. Parecia estar rezando para o vazio. Mas, misteriosamente, a rotina o sustentava. Ele dizia: nos dias em que a depressão apertava, eu não precisava decidir nada. Eu só seguia aquilo que tinha combinado com Deus. E eu dizia: Miguel, só me ajuda a não largar isso aqui. Junto com a rotina, ele se confessava com frequência, falando de pensamentos de morte, de desânimo, de raiva de si mesmo. O padre orientou, rezou e insistiu para que ele continuasse também o tratamento médico. Depois de meses de fidelidade, João percebeu algo. Os episódios de desespero continuavam, mas eram, menos intensos e duravam menos tempo. Ele tinha agora ferramentas espirituais para enfrentar os ataques. Hoje, ele diz: os remédios e a terapia foram essenciais, mas foi a rotina espiritual protegida por Arcanjo Miguel que me deu estrutura para não desmoronar completamente. A diferença é que antes a depressão me dominava. Agora eu sei lutar e sei que, confiante, não luto sozinho. Testemunho 3. Ana, 28 anos, tristeza existencial e missão de servir. Ana não tinha grandes tragédias na vida. Tinha um bom emprego, família presente, saúde. Mas havia um vazio profundo, uma tristeza sem nome, uma sensação constante de que nada fazia sentido. Ela vivia uma espécie de noite escura existencial. O Natal para ela era um dos piores períodos. Luzes, festas, risos e por dentro um vazio frio. Em um retiro de advento, ela ouviu falar sobre a tristeza santa e sobre Arcanjo Miguel como protetor das almas em busca de sentido. Durante um momento de oração, ela rezou: Arcanjo Miguel, se você vê o meu coração, me mostra por que eu existo. Eu não aguento viver sem propósito. A partir daí, começou a aplicar alguns conselhos. Leu diariamente a Paixão de Cristo. Começou a fazer pequenos atos de caridade, visitar um asilo, levar alimento a moradores de rua, consolar pessoas em grupos da paróquia. Oferecia sua sensação de vazio por jovens que estavam perdidos. No início, parecia que nada mudava, mas, com o tempo, ela percebeu que se sentia mais viva quando estava servindo. Os dias de visita ao asilo eram os únicos em que, ao chegar em casa, ela dizia: hoje valeu a pena viver. Pouco a pouco, entendeu: eu existo para amar, eu existo para servir, eu existo para aliviar a dor de outros. Ana deixou o emprego que não fazia sentido e começou a trabalhar em projetos sociais ligados à igreja. Hoje, ela se define assim: eu não sou mais uma pessoa sem propósito. Sou alguém que Arcanjo Miguel ajudou a encontrar sua missão no meio da tristeza. Esses 3 testemunhos e muitos outros que nunca são filmados ou contados em público nos ensinam algumas verdades importantes. Os conselhos funcionam, mas exigem prática constante. Ninguém venceu a tristeza aplicando os conselhos uma vez só. Foi preciso persistência, disciplina, humildade para recomeçar nos dias ruins. Não há cura mágica instantânea. Todos levaram semanas ou meses para perceber mudanças significativas, mas todos viram mudanças quando perseveraram. Tratamento espiritual e tratamento médico se complementam. Para quem tem depressão clínica, os conselhos espirituais devem caminhar junto com o acompanhamento profissional. Arcanjo Miguel não substitui remédios quando eles são necessários. Ele protege e potencializa o caminho de cura. A tristeza pode se tornar uma grande mestra espiritual.
Quando bem vivida, acompanhada por Deus e protegida por Arcanjo Miguel, ela aprofunda a fé, o amor, a compaixão, a maturidade. Ajudar os outros é remédio poderoso. Nos 3 casos, o serviço, a caridade, o cuidado com outros feridos fez parte fundamental da cura. Para quem está em tristeza leve a moderada, escolha 3 conselhos para aplicar esta semana. Sugestão: conselhos 1, oração, 4, oferecer a dor e 10, lembrar que vai passar. Comece pequeno, mas comece. Para quem está em tristeza profunda, mas funcional, aplique os conselhos 1, 2, 3, 8 e 10. Crie uma rotina espiritual mínima e cumpra-a rigorosamente. Busque os sacramentos com fidelidade. Para quem está em crise severa, com pensamentos suicidas, busque ajuda profissional imediatamente. Ligue para o CVV 188, atendimento 24 horas, gratuito. Fale com um psiquiatra, com um psicólogo, com um padre. Não fique sozinho. E aplique urgentemente o conselho 9. Rejeite pensamentos de morte, invoque o nome de Jesus, chame por Arcanjo Miguel. Agora, vamos fazer juntos uma oração especialmente pensada para pessoas que estão em tristeza profunda neste Natal, pedindo a intercessão de Arcanjo Miguel. Reze com fé, mesmo que sua fé esteja pequena, mesmo que sua voz esteja trêmula. Senhor Jesus Cristo, Tu que experimentaste tristeza tão profunda no Getsêmani que suaste sangue, Tu me entendes. Tu conheces o peso que carrego em meu coração. Tu vês as lágrimas que derramo em segredo. Tu ouves os melancólicos gritos silenciosos da minha alma. Neste Natal, quando tantos celebram e eu me sinto ferido, não me abandones nesta noite escura. Estende tua mão poderosa e entra na minha tristeza. Pela intercessão de Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, defensor dos que sofrem e lutam, eu te peço. Corta com a espada da tua luz todas as trevas que me cercam. Expulsa de mim o espírito de desânimo, de desesperança, de autoacusação, de vontade de desistir. Dá-me forças para dar o primeiro passo. Dá-me coragem para pedir ajuda. Dá-me humildade para aceitar o teu tempo. Jesus, eu te entrego a minha tristeza. Arcanjo Miguel, luta por mim. Protege a minha mente, o meu coração e a minha alma. Conduze-me, pouco a pouco, à paz que vem de Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você rezou essa oração, mesmo sem sentir nada, algo já começou a mudar. Talvez não por fora ainda, mas por dentro, no lugar onde só Deus e os seus anjos alcançam. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E neste Natal, ainda que as circunstâncias não sejam perfeitas, Arcanjo Miguel está lutando por você. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim e pela minha família neste Natal. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo. Você pode ser o instrumento pelo qual Deus e Arcanjo Miguel vão alcançar uma alma à beira do desespero. Que o Senhor te abençoe, que Arcanjo Miguel te defenda e que, pouco a pouco, a tristeza profunda se transforme em caminho de luz.